Vamos começar os vídeos falando dos répteis, dando a introdução dos ancestrais deles. Os répteis, que o nome científico latim deles é reptilia, mas vem do latim reptile, que significa rastejar. Constituem uma classe de animais vertebrados tetrapodes e ectotérmicos. Ou seja, não possuem temperatura corporal constante. São todos aminoátas, animais cujos embriões são rodeados por uma membrana aminoática, característica que os permitiu ficar independentes da água para reprodução, ou ao contrário dos anfíbios. Os répteis atuais são representados por 4 ordens: Crocodilia, Rhinchocephalia, Squamata e Testudinea. Os répteis eles surgiram há cerca de 320 milhões de anos durante a Era do Carbonífero. Para quem não sabe, a Era do Carbonífero é o período da Era Paleozoica. Bom, o primeiro verdadeiro réptil é categorizado como anapsídeo, tendo um crânio sólido com buracos apenas para a boca, nariz, olhos, ouvidos e medula espinhal. Algumas pessoas acreditam, há quem diga que os anapsídeos foram as tartarugas, pelas características serem semelhantes. Bom, agora a gente vai falar das ordens dos répteis. A classe dos répteis pode ser subdividida em 4 principais ordens, de acordo com as características físicas específicas, que são os quelônios, os lacertídeos, os ofídeos e os crocodilianos. Os quelônios são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Eles têm um corpo recoberto por 2 carapaças, a carapaça dorsal na parte superior do corpo e o plastrão na parte inferior. Essas 2 carapaças elas são soldadas uma à outra, e há abertura apenas para a saída da cauda, a saída do pescoço e dos membros inferiores e posteriores. As tartarugas elas são aquáticas e podem viver em água doce e salgada. Suas pernas têm forma de nadadeiras, o que facilita a locomoção na água. Os jabutis são terrestres e seus dedos são grossos. Os cágados vivem em água doce e seus dedos são ligados por uma membrana que auxilia na natação. Esses animais não têm dentes, a boca apresenta apenas um bico córneo. Bom, os crocodilanos são os crocodilos e os jacarés. São grandes répteis aquáticos. Os crocodilanos têm o corpo alongado e recoberto por uma placa córnea. Possuem 4 membros e que são usados para a locomoção terrestre e aquática. O jacaré ele tem a cabeça mais larga e arredondada do que a dos crocodilanos. E quando fecha a boca, seus dentes não aparecem. Já no crocodilo, a cabeça é mais estreita e mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis. Os jacarés e os crocodilos, eles habitam regiões tropicais, geralmente às margens dos rios. Bom, agora a gente vai falar dos escamados, que são os lagartos e as serpentes, que são mais conhecidos como cobras. Esses animais eles têm a pele recoberta por escamas e dividem-se em 2 grupos menores, que são os lacertídeos e os ofídeos. Os lacertídeos eles são os lagartos, camaleões e lagartixas. São répteis do corpo alongado, com a cabeça curta, que é unida ao corpo por um pequeno pescoço. Possuem 4 membros, onde os membros anteriores são mais curtos que os membros posteriores, que não está mostrando muito aqui nessa imagem, mas é isso aí. Bom, os ofídeos, eles são as serpentes ou as cobras. Esses répteis eles não têm pernas,
não tem pernas. E a grande maioria desses animais, eles possuem glândulas que fabricam veneno. Uma serpente, ela é peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que atacam. Ou seja, os dentes eles têm um canal ou suco que se comunica com as glândulas produtoras de veneno. No momento da picada, o veneno escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa. As serpentes, elas não possuem patas, mas têm a capacidade de ondulação lateral, em que o seu corpo ele é ondulado de lado e as áreas flexionadas propagam-se posteriormente, dando a forma de uma onda e sendo se propagando uma posterior à outra, dando essa curvinha da cobra, fazendo ela se locomover. O habitat natural das cobras depende da sua espécie. Umas vivem no solo, outras nas águas e outras ainda no solo e na água. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pele dos répteis. Os répteis, eles têm um corpo recoberto por uma pele seca que é praticamente impermeável. As células mais superficiais da epiderme dos répteis são ricas em queratina, o que protege o animal contra a desidratação e representa uma adaptação da vida em ambientes terrestres. A pele ela pode apresentar escamas, no caso das cobras, placas, no caso dos jacarés e crocodilos, e carapaças, no caso das tartarugas e dos jabutis. Os répteis são ectodérmicos. Esta palavra é meio estranha, mas ela significa que o ganho de temperatura corporal do animal ocorre através de fontes de calor externa. Nesse caso, todo o calor presente no corpo de um réptil provém no meio no qual o indivíduo se encontra. Essas fontes de calor podem ser a radiação solar que incide diretamente sobre o corpo do animal, ou aquela que é refletida por rochas, areia ou até mesmo galho de uma árvore. Eles vão ficar bastante dependentes dessa temperatura externa, e alguns répteis desenvolveram alguns comportamentos. Por exemplo, quando está muito calor, eles procuram locais com sombra e com água. Se está muito frio, os répteis se expõem à radiação solar. No caso dos crocodilos, quando está muito calor, eles ficam com a boca aberta por mais tempo para dissipar esse excesso de calor. Agora, nós vamos estar falando sobre o esqueleto dos répteis. O esqueleto vai estar ligado à sustentação do corpo desses animais, à proteção de alguns órgãos e também do próprio animal, no caso dos quelônios, e na forma como eles vão se locomover. Aqui nessa imagem, nós temos o esqueleto de um crocodilo, que é formado pelo esqueleto axial, e esse esqueleto axial ele vai ser composto pelo esqueleto do crânio e pela coluna vertebral, que é de onde vão sair todas as vértebras. E os répteis, eles são tetrápodes, ou seja, eles têm 4 patas, com exceção das cobras. E essas 4 patas, elas vão se apresentar no esqueleto apendicular, sendo que 2 delas vão estar na parte dos membros anteriores e as outras 2 nos membros posteriores. E esse esqueleto apendicular, além de ter esses membros de locomoção, também vem apresentar a cintura escapular e a cintura pélvica. Esse é o esqueleto de uma serpente, e as serpentes elas só vão apresentar o esqueleto axial, que, como eu disse antes ali na imagem do crocodilo, o esqueleto axial ele vai ser formado pelo esqueleto do crânio e pela coluna vertebral, e aqui são todas as vértebras saindo da coluna dessa serpente. E aqui, representando os quelônios, nós temos o esqueleto de um jabuti, que é formado por uma carapaça, e essa carapaça ela vai ser constituída por queratina, e também por todos os ossos que vão estar ligados a ela, como, por exemplo, os ossos das costelas e também
as vértebras fusionadas, que são essas vértebras aqui, ligadas umas às outras, e também os ossos da costela. E também o pescoço, que vai estar unido ao crânio. Os jabutis, eles também vão apresentar o plastrão, que é um escudo ventral característico dos quelônios. E nos machos, esse plastrão ele vai ser mais côncavo e nas fêmeas ele vai ser mais convexo. Isso acontece porque facilita no procedimento da cópula, de uma forma que o macho ele possa se encaixar na fêmea. E para que isso aconteça também, é muito importante que o macho ele seja maior que a fêmea. Uma curiosidade é que os répteis, eles são animais rastejantes pelo fato das patas deles se apresentarem no mesmo plano do corpo. Por isso, disso também vem o nome réptil, que vai significar aquele que rasteja. E aqui, por último, nós temos a imagem de o que acontece, como é que fica o esqueleto dos quelônios quando eles vão se esconder dentro da carapaça, que também é uma forma de proteção deles. Aqui é o pescoço, escondidinho aqui dentro da carapaça, e as patas. Eles geralmente fazem isso quando tem algum animal querendo, algum predador perto deles, ou alguém tentando caçar. Então é uma forma de proteção deles se protegerem para esse inimigo achar que ele está morto ou que ele não está lá, que ele já morreu, porque não tem como tirar uma carapaça de um quelônio sem poder matar ele. Sistema nervoso dos répteis aqui na cabeça contém o encéfalo, que é esse negocinho aqui azul. O encéfalo é uma estrutura muito importante do sistema nervoso central. Lembrando que o cérebro é só uma parte do encéfalo, tá? Seguindo do encéfalo temos a medula. A medula ela se encontra dentro da coluna vertebral. Além da medula e do encéfalo, temos também os nervos. Os nervos cranianos, eles saem do encéfalo e vai inervando a cabeça toda. E da medula temos os nervos espinhais, que vai inervando o corpo todo. Vale lembrar que medula mais encéfalo, ela compõe o sistema nervoso central. E nervo mais gânglio compõe o sistema nervoso periférico. Os répteis apresentam órgãos do sentido, sendo eles os olhos. Os olhos contêm membrana niquitante. Para que serve essa membrana? Serve para limpar os olhos, como se fosse um para-brisa. E também nos olhos temos a glândula lacrimais, que serve para deixar o olho úmido. Em algumas espécies de cobra, contém uma importante estrutura chamada de fosseta loreal. O que serve essa fosseta loreal? Ela consegue perceber a presença de outros animais só com a base do calor. Muitos répteis não apresentam orelha externa. Muitos têm tímpanos, que seria esse amarelinho aqui. Apresentam tímpanos que ficam na cabeça, debaixo da pele. Eles conseguem detectar sons. Sistema respiratório de um réptil. O sistema respiratório de um réptil tem uma diferença do sistema respiratório dos anfíbios, por conter um número maior de câmaras internas e alvéolos. Bom, o movimento das costelas e da parede corporal expande a cavidade torácica, diminuindo a pressão e puxando o ar para dentro deles. O ar é expelido pelo movimento para a frente das costelas e da parede corporal, o que comprime os pulmões. As costelas de uma tartaruga fazem parte da carapaça. Portanto, o movimento da parede corporal onde as costelas estão ligadas é impossível. Elas inalam ar contraindo músculos que aumentam o volume da cavidade visceral, criando pressão negativa.
Essa pressão que é criada ela é uma pressão negativa para que ela possa levar o ar para os pulmões. As tartarugas exalam contraindo o ar, que forçam as vísceras para cima, comprimindo os pulmões. Algumas tartarugas também respiram pela mucosa da faringe. Os lagartos são rápidos, só que tem que parar para que a troca gasosa ocorra. Onde algumas espécies de lagartos resolveram esse problema, enchendo a região angular da garganta, forçando o ar para o pulmão para manter as trocas gasosas durante o movimento. Sistema circulatório. O sistema circulatório apresenta dois átrios, dois ventrículos indiretamente separados. Nos crocodilos, os ventrículos acham-se separados, mas mesmo assim o sangue arterial venenoso se mistura. Eles o fazem através da forma de Panizama. Forame de Panizama é encontrado no coração dos répteis, onde a circulação fechada, dupla e incompleta. O caminho em que o sangue vai até o pulmão é chamado de circulação menor. E o caminho que o sangue faz até o corpo, do coração para o corpo, é chamado de circulação grande. Bom, agora eu vou estar falando sobre a reprodução dos répteis. Os répteis vão se reproduzir de forma sexuada e vão ser dioicos, ou seja, vai existir a presença do macho e da fêmea. Eles vão fazer uma fecundação interna e vão ter um desenvolvimento direto, ou seja, eles não vão ter fase larval. E os répteis, em sua maioria, eles são ovíparos. Ovíparos são aqueles animais que botam ovos, ou eles também podem ser ovovivíparos, que é quando a fêmea ela só vai botar os ovos quando o filhote ele estiver pronto para nascer. Então, ela vai conservar aqueles ovos dentro do corpo dela, mas não vai existir aquele contato dela estar fornecendo nutrientes para aquele embrião, pois os próprios nutrientes já vão estar dentro do ovo, que eu vou mostrar a estrutura um pouquinho mais para frente. Mas é isso, os ovovivíparos é quando a fêmea ela só vai colocar os ovos quando aquele filhote ele estiver pronto para nascer. E nós temos também os animais vivíparos, que são aqueles que vão dar origem a filhotes completamente formados. Então, não vai existir a presença de ovos. Um exemplo de animais vivíparos são os mamíferos e o próprio homem também. Durante o desenvolvimento terrestre dos répteis, eles desenvolveram formas que o embrião conseguisse se desenvolver nesse meio sem a necessidade da água. E eu vou exemplificar como são esses meios através do exemplo da reprodução das cobras. Começando, as cobras elas fazem uma fecundação interna, assim como todos os outros répteis, e elas vão ter a presença de um macho e de uma fêmea. O macho, ele vai possuir os testículos e estes vão produzir os espermatozoides. Já as fêmeas, elas vão possuir os ovários e estes vão produzir os óvulos. Aqui nós temos o exemplo de um macho e de uma fêmea. O macho, ele vai ter a presença de um pênis, que vai ser muito importante na hora da reprodução desses animais, e a fêmea, ela vai possuir a cloaca. Aqui nós temos o exemplo da cópula, que é quando esses animais eles já vão se reproduzir. Na cópula, as cobras elas vão se enrolar, o macho ele vai se enrolar na fêmea, de forma que o pênis ele se encaixe na cloaca. E nisso ele vai depositar os espermatozoides dentro da cloaca da fêmea. E esse espermatozoide ele vai se fecundar com óvula
formando um zigoto. Tudo isso vai acontecer dentro do corpo da fêmea, por isso que é chamado de fecundação interna, porque todo esse processo vai acontecer dentro do corpo da fêmea. E isso também é uma forma muito importante que esses animais desenvolveram no ambiente terrestre, pois através disso eles não precisaram mais lançar os gametas na água para que ocorresse a fecundação. Então, pelo fato de do macho já ter a existência do pênis, eles não vão mais precisar jogar os gametas na água para acontecer aquela fecundação interna. Por isso que toda essa fecundação é chamada de fecundação interna. Após a fecundação e a formação do zigoto, esse zigoto ele vai se desenvolver em um embrião e este vai se desenvolver dentro de um ovo. E este ovo vai ser uma importante novidade evolutiva porque ele vai permitir a conquista desses animais no ambiente terrestre. Esse ovo ele também vai possuir 4 anexos embrionários, que vai ser o âmnio, o saco vitelínico, o alantoide e o córeo. E além desses anexos embrionários, também vai existir a presença de uma casca rígida com substâncias calcárias, e essas substâncias calcárias que vão tornar essa casca mais rígida, que vão fazer a rigidez dessa casca. Aqui representado neste desenho, nós temos o exemplo de como que é formado esse ovo. Aqui a gente tem coloridinho os anexos embrionários e aqui em volta preto é a casca. Aqui é o embrião e em volta desse embrião vai ser o âmnio. E o que é o âmnio? O âmnio ele vai ser uma bolsa cheia de líquido que vai fazer a proteção desse embrião contra a desidratação dele e também vai absorver choques mecânicos. Se esse ovo ele cair, ele sair rolando, por exemplo, esses choques que vão ocorrer aqui dentro não vão afetar no desenvolvimento desse embrião. Aqui também, de rosinha, vai ter o saco vitelínico. E esse saco vitelínico, ele vai fazer uma ligação direta com o intestino desse embrião e ele vai armazenar uma substância nutritiva, que é o vitelo, que vai ser muito importante por fazer toda a nutrição desse embrião. Aqui de azul, a gente vai ter o alantoide, e esse alantoide ele vai estar responsável por armazenar as excretas desse embrião. E essas excretas elas vão ser o ácido úrico e todas elas vão ficar armazenadas durante todo o desenvolvimento desse embrião. E isso também é muito importante porque pelo fato da casca ser rígida, então esse embrião ele já vai estar totalmente protegido durante o seu desenvolvimento. Então ele não vai precisar ele não vai precisar da mãe ali fornecendo os nutrientes, porque ele já vai ter o saco vitelínico e ele também não vai ficar preso em meio às excretas dele, pois também vai haver a existência do alantoide que já vai armazenar essas excretas para ele. Então ele não vai ficar todo cheio de excreta em volta dele. Aqui de amarelo a gente tem o córeo. E o córeo, ele vai ser uma bolsa que ela vai ficar em contato com a casca. E ela vai ser uma estrutura que vai conseguir proteção para todas essas outras e também vai participar das trocas gasosas que vão acontecer entre este embrião e o ambiente terrestre.
E por último, e aqui de preto é a casca, e como eu falei, a casca ela vai ser formada por substâncias calcárias e a casca ela também vai estar ligada à proteção mecânica desse embrião e também vai proteger ele contra a desidratação e ela vai possuir poros, vários furinhos aqui na casca, que vão permitir a entrada e saída de gases. Então, o coro, como ele vai estar responsável pelas trocas gasosas e vai estar diretamente ligado a essa casca, vão estar rentes, então esses furinhos que vão existir aqui nessa casca, esses poros, eles vão ajudar e facilitar na hora dessas trocas gasosas e na oxigenação desse embrião e na liberação de gás carbônico. E esse embrião ele vai se desenvolvendo dentro desse ovo e depois de algum tempo esses ovos eles vão eclodir e isso vai formar os filhotes. Um exemplo é que as tartarugas elas enterram os ovos delas na areia, nas praias. As cobras existem algumas que vão conservar esses ovos dentro do corpo delas e também vários outros animais, como eu disse, a maioria deles vão produzir ovos, mas também vão existir alguns que vão ser vivíparos, ou seja, não vai existir esse ovo. Eles vão se desenvolver diretamente ligados ao corpo da mãe e o filhote. Não vai existir o ovo, porque o ovo ele vai causar uma independência desse embrião da mãe para se alimentar, porque já vai existir o saco vitelínico para fazer a nutrição dele. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre a reprodução. Aqui eu tenho algumas anotações explicando todos aqueles anexos embrionários, falando bonitinho cada função deles, para quem quiser fazer alguma anotação. E é isso que eu tinha para falar sobre a reprodução dos répteis.